Olá, boa tarde, tudo bem com vocês nesse domingão? Hoje a nossa live é sobre emagrecimento. Tudo bem com vocês? Eu já fiz os últimos 5 dias, eu falei sobre os traços de caracteres, falei sobre o traço esquizoide, oral, psico, masoca e rígido. Ontem foi o último traço a ser formado, o traço rígido, e hoje eu vou trazer sobre o assunto emagrecimento, pautado nesses traços. Pensando que vocês já entenderam um pouquinho sobre a formação dos traços, como os traços funcionam no recurso, como os traços funcionam na dor, eu vou trazer agora a visão sobre o sobrepeso e como conseguir o emagrecimento pautado nessa teoria dos traços de caracteres, certo? Então, eu vou dar um tempinho para o Instagram entregar essa live para as pessoas. E quem não tiver, não souber, né, for novo aqui, não souber do que eu estou falando, de quais traços que eu estou falando, as lives ficaram salvas. A primeira live eu falei sobre como a análise corporal trouxe uma mudança, um resultado na minha vida. E essa foi a primeira. E as outras 5 lives foi uma live para cada traço. Oi, Elke, boa tarde. E as outras lives foram sobre os traços. Foi uma live para cada um, falando sobre os recursos, as dores existenciais e como esses traços são formados. Oi, cheguei, que bom que você chegou, que bom. E como esses traços são formados. Então, a partir dessa... Jesus Antônio, boa tarde, Jesus. Estou falando aqui das lives que eu já fiz a respeito dos traços, da formação deles, das dores e dos recursos, e pautado nessa teoria dos traços de caracteres, eu vou falar sobre emagrecimento, do porquê do sobrepeso e como conseguir emagrecer. É uma visão, eu acredito, um pouquinho diferente do que é tido como mais comum. Eu não vou falar de dietas, eu não vou falar de alimentação, eu não vou falar de atividade física. Não é isso. Eu acredito que tem profissionais maravilhosos da área de nutrição, da área de educadores físicos, que tem muita propriedade para falar sobre essa questão do emagrecimento nesse sentido. Mas eu não vou trazer segundo essa ótica, eu vou trazer segundo a ótica dos traços de caracteres. Então, pensando nisso, pensando nesses traços, quem não conseguiu assistir ao vivo, as lives estão salvas, é só ir no feed do meu Instagram, da minha página, que estão todas salvas, com o título e a data de cada uma delas. Outra coisa que eu quero reforçar aqui são as 2 ações que eu estou fazendo nesse mês de fevereiro, para aquelas pessoas que quiserem uma sessão de diagnóstico gratuita, manda no meu direct, eu quero. O que é essa sessão? Essa sessão eu vou fazer uma chamada de vídeo com você e dar uma avaliada no formato do seu corpo, só uma passada de olhos mesmo, para ver qual é o seu principal traço e assim poder dizer como esse traço funciona. E se você quiser uma sessão completa, que tem até 2 horas, de 1 a 2 horas a sessão completa, essa sessão de diagnóstico são só de 20 a 30 minutos. Então, se você tiver interesse de fazer a sessão completa, que tem entre 1h30 e 2 horas, você ganha um cupom de desconto de R$100, certo? Então, são essas 2 ações. Quiser ganhar a sessão de diagnóstico, manda eu quero no meu Instagram. Se quiser fazer a sessão de análise corporal, corporal e comportamental, nossa, falhou aqui, comportamental, tem um cupom de desconto de R$100. Boa tarde, Lorena, boa tarde, Frederico, sejam bem... acho que é Frederico? Fredius Fonseca. Boa tarde a todos. Eu estava aqui recapitulando, dizendo que eu fiz lives sobre os traços de caracteres. Foram 5 lives. Uma live para o traço esquizoide, oral, psico, masoca e rígido. E hoje eu vou falar sobre emagrecimento baseado nessa teoria dos traços.
pensando que, levando em consideração que eu não vou falar sobre dieta, sobre alimentação e sobre atividade física. Vou falar sobre emagrecimento pautado nessa teoria dos traços. Então vamos lá. Todos nós temos 5 tipos de traços, nós somos uma combinação desses 5 traços e existem 2 ou 3 que normalmente são mais altos, mais presentes, que tem a porcentagem deles maior em nosso corpo e isso faz com que nós funcionemos mais no padrão desses 2 ou 3 traços que são mais altos em nós. E desses 5 traços, existem 3 que têm uma tendência maior a nos levar a ganho de peso, que são os traços oral, masoca e rígido. Então, vou falar da questão do peso para cada um deles. O traço oral é aquele traço que tem a dor existencial do abandono. Então, para que ele não viva essa dor do abandono, ele ganha os recursos de ser empático, comunicativo, sensitivo, que tem muita conexão com o outro, gosta muito da presença de pessoas, gosta de contato físico. Então, esse traço tem muito receio de ser abandonado. Então, com todas essas características, ele vai atrair pessoas para evitar a dor do abandono. E ele também vai ter um formato de corpo arredondado. E ele pode ser tanto oral da falta quanto oral do excesso. O que sofre mais com excesso de peso é o oral do excesso, né? Até o nome já diz. Por quê? Porque ele vai tentar suprir essa dor do abandono. Nós falamos que o oral tem um buraco no peito, ele vai tentar suprir essa dor do abandono, muitas vezes com comida. Ele vai preencher esse buraco no peito com comida. Lembra, ele tem a dor do abandono, ele ganha o recurso de ser comunicativo, empático, sensitivo, se conectar com o outro, gosta de contato físico, não gosta de ficar sozinho e ganha um formato de corpo arredondado. E esse corpo vai ser mais cheinho, ganhar mais peso, quanto mais ele se sentir abandonado. Em que sentido? Se eu não me sinto visto, se eu não me sinto acolhido, eu vou me alimentando e suprindo esse buraco do abandono com comida. E assim, à medida que eu vou crescendo, existe uma chance maior de eu ser visto, de eu ser, das pessoas olharem para mim. Porque uma questão muito importante para o oral é poder falar das suas emoções e para aqueles que estão ouvindo, que isso seja importante, seja relevante, seja levado em consideração todo aquele sentimento que ele está expondo ali para a pessoa. Então, quando ele não consegue ter esse nível de acolhimento, ele vive ou uma situação onde ele está vivendo muito sozinho, não está se sentindo visto, as suas emoções não estão sendo vistas por aquelas pessoas com quem ele convive, seja cônjuge, seja amigos, seja no trabalho, ele vai se preencher com comida. De forma inconsciente, ele quer ficar cada vez maior para quem sabe assim eu seja visto, e então é onde ele vai ganhando peso. No nosso mundo emocional, o peso tem uma função, que é a função de proteção, destaque e força. No caso do oral, o peso está exercendo a função de destaque. Eu quero ficar maior, eu quero ficar grande, para que eu venha ser visto. Então, ainda que muitas vezes a pessoa está ali tendo um acompanhamento profissional, com uma alimentação correta, fazendo atividade física, para todo mundo aqueles programas funcionam, aqueles profissionais são maravilhosos, bem recomendados, e essa pessoa nunca consegue emagrecer. Então, uma questão que é muito importante ser vista é essa necessidade, essa função do peso no mundo emocional dessa pessoa que tem o traço oral muito presente. Então, o que acontece? É um cabo de guerra. No mundo físico, eu estou aqui fazendo atividade física, me alimentando corretamente e fazendo seguindo todas as orientações dos profissionais, mas aqui no meu mundo emocional, eu não estou sendo suprido, eu não estou sendo visto, eu mesmo não estou me acolhendo, eu mesmo não estou dando atenção para as minhas necessidades, para as necessidades dos meus traços, e assim eu vou me sentindo cada vez mais sozinho, cada vez mais abandonado, e o buraco no meu peito vai ficando cada vez maior, e eu agora ainda nem tenho a comida
para suprir esse buraco. Então, é um cabo de guerra. Nesse mundo emocional, desculpa, gente, no mundo emocional, a necessidade do peso, a necessidade desse destaque vai estar muito mais forte do que essas rotinas, essas atividades, esses cuidados para emagrecer. Então, nesse cabo de guerra, esse aqui do mundo emocional vai ser mais forte e ele vai ganhar. E ainda que a pessoa faça tudo o que precisa para emagrecer e cumpre todas as orientações, não vai perder. Ah, não como nada e continuo não perdendo peso. Ah, essa dieta serve para todo mundo. Todo mundo consegue resultado com esse médico, com esse educador físico, com esse personal trainer e eu não consigo. Tem que olhar para o mundo emocional dessa pessoa, porque nesse cabo de guerra ali no mundo emocional, essa necessidade, essa função do peso está ganhando. Gente, eu falei só sobre o traço oral. Ficou claro até aqui? Vocês estão entendendo, me acompanhando? Nossa, desculpa. Oi, boa tarde, Analina. Deixa eu beber uma água aqui para ver se melhora. Então, a questão da perda de peso, né, já que é ligada ao emocional, isso já é bem falado. E se a pessoa tiver o traço oral muito alto, ele vai ter muita necessidade desse destaque para serviço. Então, o que entendi. O que esse traço oral precisa fazer? Fez muito sentido. Boa tarde. O que esse traço oral precisa fazer? Ele precisa olhar para as suas necessidades. O traço oral tem muita necessidade de não ficar só, né? E aí, então, eu vou virar um carrapato, um sanguessuga, não vai ser uma pessoa que não posso viver sozinha. Não, não é isso. Mas você tem que ter ações no seu dia a dia onde você possa se sentir e ter suas emoções acolhidas. O traço oral sempre vai precisar ter 2 ou 3 amizades para desabafar, para ser ouvido, para se sentir importante. Não significa que essa pessoa não vá viver sem esses amigos, ou tem que falar com os 3 todos os dias. Não, mas naqueles momentos de tensão, naqueles momentos de maior fragilidade emocional, ter com quem ligar, fazer uma chamada de vídeo, trocar o WhatsApp. Essas ações vão diminuindo a sensação de abandono. Outra coisa que eu oriento bastante a pessoa que tem o traço oral é ter personagens que fazem companhia. Que tipo de personagem? De uma série, de um livro. Ouvir música enquanto tá fazendo uma comida. Oral tem os 5 sentidos muito aflorados, então se dá um acolhimento ali de sentar numa mesa bonitinha, organizada, limpinha, num ambiente gostoso, onde você consiga olhar para a janela e ter ver pelo menos o céu, colocar uma toalha de mesa bonita, tomar banho com a toalha, pegar uma toalha que acabou de tirar do armário, com cheiro de amaciante, e no tempo de frio, poder fazer aquele ninho na cama. Tudo isso traz acolhimento. Isso aí sou eu olhando para mim, sou eu olhando para as minhas necessidades, eu cuidando de mim mesmo. Ter momentos com os amigos, com as amigas, onde vocês vão ali falar, sem preocupar com o tempo, e aí quando o oral começa a ter outras coisas para se preencher, momentos de lazer, momentos de companhia, momentos de acolhimento, de descanso, ele começa a não precisar tanto de se alimentar desse prato, porque aí o buraco no peito começa a ser preenchido com todas essas questões além do prato, além do que está fora. Se você pegar um oral que tá muito na dor e sentar com ele num restaurante e vocês vão almoçar e você virar para ele e perguntar: como você está? Mas não só uma pergunta: e aí, tudo bem? Não, você está realmente interessado em saber como ele está e você der espaço para essa pessoa oral falar do que tá passando, do que tá sentindo, de todas as suas dificuldades, e der espaço para essa pessoa chorar. Chorar para o oral é um recurso. Se você não é uma fraqueza, é um recurso, porque o oral precisa colocar para fora esse turbilhão de emoções que tem dentro de si. Então, se você fizer isso como uma pessoa oral,
você vai prestar atenção, vai reparar que ela vai, à medida que ela tá ali no almoço e tá falando e tá chorando e você está escutando, dando uma atenção comprometida, você está com os ouvidos comprometidos, se importando com tudo aquilo que ela tá te contando, você vai perceber que ela aos poucos vai colocando a comida de lado, porque ela está sendo preenchida de outra forma além da comida. Fez sentido para vocês até aqui? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Tá achando muito fora da realidade? Ou não? Faz todo sentido? Se identificaram? Conta pra mim. Mandem corações, façam sinal de fumaça. Então, esse é o traço oral que tem a necessidade de a função do peso para ele é a função de destaque. Quanto mais eu ganho peso, maior eu fico. Quem sabe assim, finalmente alguém olha para mim. Normalmente a pessoa que está se sentindo muito abandonada, com as suas necessidades não vistas, não cuidadas, ela tende a precisar do peso para ser visto. Então eu preciso aprender a cuidar de mim, inserir ações no meu dia a dia para que eu me sinta cuidada, eu me acolha, eu tenha pessoas que estão junto comigo, para que junto comigo numa amizade, na descontração, no ouvidos, no ombro, a chorar, não na relação de dependência, para que eu não tenha mais necessidade desse peso. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso em relação ao ganho de peso é uma pessoa que tem muito do traço masoca. Fez muito sentido. Que bom, Elke. O traço masoca é aquele traço onde a pessoa tem muita força. E a função do peso para a pessoa que tem muito traço masoca é realmente trazer força para essa pessoa. É um traço que tem muita força física, muita força emocional, muito poder de execução. Então, essa pessoa, juntando tudo isso, ela é uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa que tem capacidades, muitas habilidades de fazer e de acontecer. Acontece que é um traço também emocional, assim como oral. Então, ele também tem muita empatia com o outro e tem um senso de cuidar do outro muito alto. O oral gosta sim de cuidar, mas ele gosta muito mais de ser cuidado. Já o traço masoca, ele tem uma tendência enorme, uma disposição e um prazer muito grande de cuidar do outro. E aí ele acaba esquecendo muitas vezes de cuidar de si. Então, se ele tem todos esses recursos, eu tenho poder de execução, eu tenho força física, eu tenho força emocional, é um excelente ouvinte, ele é sensível à dor do outro, então muitas vezes ele acaba sendo procurado muito para resolver o problema das outras pessoas. Então, ele acaba pegando o problema de todo mundo para resolver, é aquela pessoa que mesmo tendo uma família, tendo cônjuge, tendo filhos, ele ainda cuida da mãe, ele dá um socorro para a cunhada, ele empresta dinheiro para o cunhado, ele acolhe o sobrinho em casa que está tendo problema com os pais e não se entende com o irmão. É aquele que todo mundo vai montando nas costas dele, vai sobrecarregando ele com seus problemas e ele vai pegando o peso de todo mundo, porque ele tem uma força de um trator. Então, essa pessoa precisa do peso por quê? Porque se ele precisa ser tão forte, eu preciso ser grande. Eu não posso ser uma pessoa fininha, estreitinha, fraquinha, magrinha. Eu preciso do peso. Então, no caso dessa pessoa, o peso está tendo a função de força. Ele precisa dessa força para carregar tanto problema, para carregar tantas pessoas, para carregar todo o peso. Entendem? Sobre o traço masoca, a maior questão é o peso, é carregar tanta gente, o problema de todo mundo. Ele se sente responsável por resolver o problema das pessoas. Inclusive, a dor do masoca é a humilhação e também o que precede a humilhação da dor existencial. Quem não estiver entendendo sobre as dores existenciais que eu tô falando, assista as lives que estão lá no feed, que eu falei de um por um. E todos os traços têm dores existenciais. Então, a dor existencial do masoca é
é humilhação. Mas existe uma dor que ainda precede essa humilhação, que é o medo de frustrar a expectativa do outro em relação a mim. Então eu tenho medo de frustrar o outro que está esperando que eu faça algo por ele. Então, se ele está esperando que eu faça algo por ele, não faço e digo não, ele entra muito na dor. Isso precisa ser muito trabalhado. Ele precisa aprender como ele funciona, aprender os seus recursos, para que ele mesmo medie consigo mesmo, negocie consigo mesmo, para conseguir dizer não, para conseguir não ficar carregando todo o peso, lixo e problema dos outros. E assim, descarregando esses problemas das outras pessoas, ele também vai poder descarregar o peso que ele está carregando em quilos. Ele não vai precisar ser tão forte. Ele não vai precisar mais dessa força toda. Então, ele vai permitir que esses quilos que ele ganhou a mais possam ir embora. Como eu falei do caso do oral, é um cabo de guerra no mundo emocional. A pessoa faz todo um trabalho com nutricionista, com dieta, segue à risca, tem um acompanhamento de personal trainer, vai na academia e não perde 1 grama, ou perde meio quilo e tá fazendo tudo que é orientado e todo mundo tem resultado e ele não. Por quê? Porque esse peso tem uma função para o masoca no mundo emocional dele, que é de ser forte. Então, nesse cabo de guerra entre o mundo físico e o mundo emocional, o mundo físico vai perder e o cabo de guerra, quem vai ganhar vai ser o mundo emocional. Essa questão do cabo de guerra, vocês estão conseguindo entender? Estão acompanhando? Porque se eu não resolvo a minha questão emocional, se o peso, o sobrepeso, né, não perde a função na minha vida emocional, eu não tenho condições de emagrecer. Deu para entender essa parte? Então, esse é o traço masoca. O outro traço... e aí, como é que eu faço para emagrecer? É decidir aquilo que eu vou carregar. No caso da pessoa que tem o traço masoca, é decidir aquilo que eu vou carregar. É decidir quais as pessoas que eu vou dar uma ajuda, vou dar um apoio. Lembrando que eu devo ajudar, eu devo apoiar aqueles que realmente estão fazendo algum movimento para ter mudança. Aqueles que realmente estão fazendo algo. Agora, aquela pessoa que está ali só falando, eu quero isso, eu quero mudar aquilo, e você não vê nenhum movimento. Por que eu tô falando isso? Para você conseguir discernir aquilo que você deve pegar para ajudar, apoiar, e aquilo que não, porque muitas vezes as pessoas estão só falando, só reclamando, só murmurando, só desabafando. Elas realmente não estão fazendo nenhum movimento para alcançar aquela mudança que elas estão dizendo que querem. Então, se você perceber que a pessoa está só falando, não vá lá pegar o problema dela, não vá lá resolver para ela, porque às vezes ela nem quer. Porque quando a pessoa está no meio de um problema e ela permanece ali por anos e anos naquele problema e ela fala que não quer, mas ela não faz nada, no fundo, ela não quer. Em todas as situações nós temos ganhos indiretos. Por pior que seja a situação de uma pessoa, por mais difícil que seja a situação de uma pessoa, você pode ter certeza que se ela ainda está naquela posição... Oi, mãe! Gente, a minha mãe entrou na live, seja bem-vinda! Por mais que ela esteja reclamando daquela situação, de forma mesmo inconsciente... ela estar ali porque ela tem um ganho indireto. E aquele ganho indireto para ela ainda é muito bom, ainda que seja inconsciente. Então você vai lá ajudar uma pessoa, tirar ela de uma situação que no fundo ela não quer. De forma racional, ela verbaliza e fala que quer.
Mas se ela não está tendo nenhum movimento para sair daquela situação, de forma inconsciente, aquela situação para ela tá boa, porque ela tá tendo algum ganho ali, só que ela ainda não consegue enxergar. Então, para as pessoas que têm um traço masoca, que tem muita disposição em ajudar, perceba se essa pessoa realmente está fazendo um movimento de sair daquilo. Se ela já começou a dar passos no sentido de sair daquela situação, aí você se oferece para ajudar. Aí você pode dar um apoio, mas não é pegar toda a situação para resolver, ainda mais se o outro está ali paralisado só reclamando. Entendem? Pensar dessa forma é uma maneira de dizer para o seu traço masoca não pegar o problema dos outros e usar todos os seus recursos maravilhosos, seu poder de execução, a sua força física, a sua força emocional para seguir, caminhar a sua vida para o seu plano de vida, para os seus sonhos, para os sonhos da sua família e não ficar apagando incêndio de todo mundo, porque aí você vai precisar do peso sim para ser forte para carregar tantas pessoas nas suas costas. Entendem isso? Sim, faz sentido o cabo de guerra. Esse, então, foi a função do peso no traço masoca. Vocês ficaram tiverem alguma dúvida, vai mandando aí para mim. Outra questão em relação ao emagrecimento é quando a pessoa tem muito também do traço de rigidez, que ele usa o peso para se proteger. Como eu falei ontem na live sobre o traço rígido, é um traço que tem um corpo mais harmônico, mais curvilíneo, é um traço que tem um sex appeal mais avantajado. Então, esse traço, ele se destaca, né? Uma pessoa que tem muito, se destaca muito fisicamente, é uma pessoa bem atraente, é uma pessoa sensual. Então, essa pessoa, às vezes, se ela precisar se proteger de não ser atraente, se essa pessoa quer evitar ser atraente por causa de alguma questão de que ela já sofreu abuso, ou se ela não gosta das investidas que recebem, ou se as investidas que recebem no sentido de cantadas mesmo desagradam ou remetem a lembranças que ela não gosta, ela vai precisar desse peso para se proteger, para esconder o seu corpo, para não ser atraente. E essa questão, às vezes a gente pensa assim, mas é só quem sofreu abuso. Não, acontece também de pessoas casadas que querem evitar um contato íntimo com o cônjuge e usam do peso para isso. Ou se eu também tô tendo um problema no meu casamento, um problema no meu relacionamento e eu não quero despertar a atenção de outros homens ou de outras mulheres, eu também uso o peso para me proteger, porque se vai que eu emagreço, vai que a minha aparência é muito curvilínea, muito atraente aparece e eu começo a chamar a atenção e eu tô tendo problema aqui no meu casamento, eu tô tendo problema com a minha esposa, com o meu marido e eu não consigo resolver, não consigo sair disso e começam outros me chamarem a atenção. Então essa pessoa, Betânia, boa tarde, Betânia, estamos falando de emagrecimento. Então, essa pessoa muitas vezes pode usar o peso para se proteger, para proteger de ser assediada, de ser cantada, para se proteger de lembranças de situações abusivas que viveu e morre de medo de ser atraente novamente e sofrer o que já sofreu, ou muitas vezes estou me protegendo porque eu estou num relacionamento difícil, que eu não sei como sair dele e eu não quero correr o risco de chamar a atenção ninguém lá fora desse meu relacionamento. Essa é a função do peso no traço de rigidez. E como resolver isso? Fazendo terapia. Vamos fazer terapia. E no caso das pessoas que estão em um relacionamento, nada melhor do que muito diálogo, certo? E sobre essa questão do traço rígido e da função do peso de ser para proteção, ficou claro? Ou vocês acharam que é muita viagem? Discordam totalmente?
Então, o que eu falei aqui, resumindo, o peso tem uma função. A função de proteção, no caso dos rígidos, a função de destaque, no caso do oral, e a função de força, no caso do masoca. Então, muitas vezes, eu preciso desse peso, porque eles têm uma função no meu mundo, no mundo que eu vivo, nas relações que eu tenho com as outras pessoas, no meio, no ambiente que eu vivo. Eu preciso de todo desse peso para exercer essa função na minha vida. Enquanto eu não enxergo isso, eu não olho para isso, eu não percebo, eu não trago a consciência de que esse peso está tendo essas funções na minha vida, eu não consigo abandonar, ainda que eu faça todas as dietas e atividades físicas que já me orientaram. Bem esclarecedor. Vocês ficaram com alguma dúvida? E aí, o que tem muito é a combinação, né? Como eu falei, nós não somos somente um traço, nós somos a combinação dos 5 traços. E quando o brabo é ter esses 3 traços. Sim, isso é a combinação. Quando você tem esses 3 traços, principalmente o oral e o masoca, que são bem emocionais, e por serem emocionais, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não para o outro. Eu tenho dificuldade de dizer não vou te ajudar, não posso fazer isso para você. Ou eu estou muito sozinho no caso do oral. Porque uma pessoa que tem uma combinação oral-masoca, ela tá tão disponível para o outro que muitas vezes ela tá usando muito mais o traço masoca e deixa o traço oral ali sufocado, não atendido nas suas necessidades. E como eu tenho falado nas lives, se você não dá para o traço aquilo que ele precisa, em vez de estar andando nos recursos, nas habilidades maravilhosas que todos os traços receberam, você está vivendo na dor. Então, o traço, pessoa que tem uma combinação oral-masoca e o masoca tá ali em função de sempre servir o outro, em função de usar as suas habilidades para carregar todo mundo, que hora que o masoca o oral tá sendo visto? Porque as pessoas chegam para ele para serem ajudadas e para descarregar tudo em cima dele. Quem é que tá olhando para ele? Quem é que tá perguntando, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer falar do que você tá passando? Quem é que para ouvir uma pessoa que tem oral, masoca, e aí eu tenho essa combinação oral, masoca e rígido, lembrando que masoca e rígido são super executores, que tem muito poder de força, então eu estou sempre a serviço do outro, a serviço dos meus filhos, a serviço do meu trabalho. Que hora que eu paro para olhar esse oral que precisa ser ouvido, acolhido, que gosta de pausa, de descanso, de contemplar o belo, de usufruir dos 5 sentidos? Então aí o meu oral fica cada vez mais sufocado e precisando cada vez ser maior para se destacar e quem sabe assim alguém me veja. Porque eu mesmo não tô me vendo. Entendem isso? O brabo é ter esses 3 traços. E eu preciso olhar muito para mim, para as minhas necessidades. E como eu tenho dito nas lives, a análise corporal e comportamental é muito de um pronto-socorro, de uma emergência, é aquele alívio imediato. Quando você chega numa emergência e tá com um problema, tô vomitando, tô com náuseas, uma dor de cabeça, uma dor na coluna insuportável, ou um monte de sintomas, eu tô morrendo, eles tacam um monte de coisa na veia, sem saber o diagnóstico, é pra dor, é pra enjoo, é pra dormir, sem saber o diagnóstico. Aí vem a outra pessoa, colhe o seu sangue lá na emergência, até que sai o resultado, você tá ali alguma coisa na veia que tá te trazendo alívio, refrigério e arrancando literalmente com a mão todo aquele mal-estar, até que vem o resultado do exame de sangue para você saber o que você tem. Então, eu falo que a análise corporal é muito disso, é arrancar com a mão. É um refrigério assim imediato. Nossa, então eu entendi agora como eu funciono. Nossa, então é por isso que eu fico que eu como tanto, é por isso que eu vou me isolando, é por isso, e eu começo a entender os poriços da minha vida e começo então a me dar aquilo que eu preciso. Eu começo a me suprir, a me acolher, a me entender, a me entregar
aquilo que eu preciso. Porque depois que adultos, nós somos responsáveis por nós. Significa que eu vou viver isolado? Não, ninguém vive isolado. Mas eu começo a ter esse refrigério quando eu começo com esse autocuidado, mesmo nas coisas pequenas. E o bom da análise corporal é que eu, sabendo os meus traços, são pequenas ações que eu começo a colocar no meu dia a dia, na minha rotina, na segunda, domingo. São coisinhas que eu vou acrescentando. É uma música, é ter um tempo com as amigas, é sentar num lugar gostoso para comer com calma, não a marmita esquentada que eu como em pé lá no meu trabalho, que isso pro oral é o fim. Eu começo a pensar que eu tenho recursos que vão fazer com que eu sei aonde eu quero chegar e eu sei como chegar. Em vez de usar todo esse como para fazer para o outro, eu vou fazer para mim. Porque na verdade o outro tá ali só para falar na minha cabeça e ele não tá fazendo movimento nenhum. Então eu começo a trazer alívio e refrigério para mim. Então eu começo a entender que eu não preciso me esconder. Eu posso ter uma conversa com a minha esposa ou com o meu marido de como está essa situação, do porquê que eu estou querendo me esconder, do que eu estou querendo me esconder. Porque aqui tá muito ruim, se eu emagrecer pode ser que eu chame muita atenção ali fora. Então vamos conversar e arrumar aqui dentro de casa, para eu não precisar mais desse peso. Então, a análise corporal, quando eu entendo os meus traços, eu consigo entender, e isso, gente, é na primeira sessão. A análise corporal é de 1 hora a 2 horas, onde eu faço a avaliação do formato do corpo. Eu vou medir quanto que a pessoa tem em 6 partes do corpo, quanto que ela tem dos 5 traços nas 6 partes, vai me dar um resultado final em porcentagem, e ali a gente já começa esse bate-papo. Eu vou explicar como que ela funciona, como que é a combinação do traço dela, suas dores existenciais, as suas necessidades. E essa é a primeira parte. Na segunda parte, que eu chamo de devolutiva, é quando o cliente traz para mim aquelas questões que ele está vivendo em dor, em sofrimento, e que eu não resolvo, e que se repete na minha vida. Então, sabendo os traços dela, eu consigo trazer orientações e aplicações no dia a dia para trazer refrigério para aquelas questões. Certo? Então, essa é a função do peso, segundo esses traços que têm uma maior tendência a ganhar peso. O traço esquizoide é um traço que tem pouco apetite. O traço psicopata é um traço que ele segue a dança dos outros. Aquilo que for bom para os outros, ele vai incentivar. Ele não impede um traço de comer, ou ele não. Ele é meio camaleão, ele vai na onda. E o esquizoide não tem muito apetite, e a cabeça, e ele funciona na mente, na cabeça, a energia dele tá ali, o corpo dele é até largado, jogado, assim, ó, a pessoa meio desconjuntada, com o corpo assim, sem energia. Mas a genialidade, a criatividade, o poder dele tá na mente. Então ele não tem muito essa questão de engordar. Certo, gente? Então é isso. Essa foi a live sobre o emagrecimento. Amanhã eu ainda não decidi o tema da live. Na terça-feira eu vou fazer uma live com a Amanda, que é uma consteladora familiar, que eu conheci recentemente, muito joia, com muita experiência, já tem 5 anos nessa área. E na terça a sessão será, a live será com ela. Amanhã a live eu tenho certeza que será às 10 horas, eu ainda não defini o tema, porque é oral, né? Eu tô usando o recurso da oral, que é recurso do improviso. É aquilo que sente, senti de falar isso, senti de fazer tal hora, senti de fazer agora e mando ver. Então, ainda não defini o tema, mas será amanhã às 22 horas, eu vou deixar o post aqui. Lembrando mais uma vez, se você quiser ganhar uma sessão de diagnóstico, manda no meu direct, eu quero, é gratuito, 20 minutos, eu bato os olhos e falo, seu traço principal é esse, seus recursos e dores são essas. Outra ação que tô tendo, um cupom de R$100 de desconto na sessão completa de análise corporal e comportamental. Gente, eu vou fazer um total de 30 lives, essa é a 7ª live, mas a partir da 10ª ou 15ª live, eu não vou mais fazer no Instagram, eu vou estar fazendo no Zoom. E quem quiser participar das lives no Zoom, precisa deixar o WhatsApp para mim no direct também, para eu poder mandar o link do grupo. Certo? Essa informação também vou deixar escrita no post, no story. Gente, muito obrigada, espero que tenha esclarecido, que tenha feito sentido para vocês. Se tiverem dúvida, manda aqui
E essa live vai ficar salva, manda aqui nos comentários que eu faço questão de responder um por um. Muito obrigada por estarem comigo até agora, nesse domingo. Bom resto de domingo para vocês, até amanhã e um beijo!